Então, a gente já fez um pouquinho de ponto de fuga. Vamos tentar fazer aqui um desenho usando um ponto de fuga numa paisagem. A primeira coisa é você ver aqui o tamanho que você tem do seu papel e nunca colocar no meio, é sempre abaixo ou acima. No caso aqui, eu vou pôr um pouquinho acima do meio e traçar a minha, porque dividir para fazer uma paisagem, dividir no meio certo, não fica muito bom o seu desenho. Pus um pouquinho acima e vou fazer aqui uma linha. Vou trabalhar com um ponto de fuga, então, vou marcar aqui bem no meio o meu ponto de fuga. Vou trazer para cá, eu quero fazer uma paisagem, ó. Vou trazer um pouco para cá. Isso aqui você ponha um ângulo não muito, né? Aqui não, ó, aqui tá o meio, ó. Ponha para lá um pouco, ó. Um ângulo mais fechado para você ter um desenho maior. O que eu quero fazer aqui são, vou fazer aqui nessa altura, são árvores, tá? As minhas árvores, elas têm, a primeira, ela vai ter essa altura aqui. Então, vou fazer aqui a minha primeira árvore, tá? Ó. Vou fazer aqui só o esboço dela por enquanto. E as outras têm mais ou menos a mesma altura dela. Então, ela vai pra lá, ó, tá? De um lado, então, posso até fazer um pouquinho mais alta essa daqui, ó. Vou fazer ela nessa altura e as outras têm a mesma altura que ela, de um lado. Então, de um lado vão ser essas árvores. Então, eu vou pôr aqui, elas começariam aqui, ó. E agora, como é que eu posso fazer isso, ó? Aqui eu vou marcando o tamanho da minha árvore. O tipo de árvore que eu quero, mais ou menos elas estão numa distância. Aqui não interessa muito bem, neste momento eu não vou me preocupar que distâncias elas estão, tá? Pode estar mais perto, mais longe, só a altura delas aqui. Mas eu sei que eu posso ir diminuindo essa distância aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é que você faria ela aqui, a mesma distância uma da outra. E aqui, ó, chegou aqui, elas vão acabar aqui, tá? Então, eu vou agora, essa aqui é a minha linha do horizonte. Só que aqui no final eu quero colocar uma montanha, ó, tá? Aqui a montanha acaba na linha do horizonte, né? Aqui vão acabar. E aqui eu vou fazer uma praia, ó, fazer aqui um lago. Então, esse meu lago, ó, eu tenho para fazer, eu faço isso aqui, ó. Aqui para lá tá o lago, aqui tá a montanha, tá? Então, agora, se eu já tenho a ideia do que eu queria, eu só vou desmanchar aqui, ó, tá? As minhas linhas que estão, que a gente chama de linhas auxiliares. Eu não preciso mais dessas linhas que formam aqui, ó. E agora é só dar acabamento no trabalho, tá? Ó. Fiz isso, aqui está meu lago, para lá. Aqui eu posso pôr uma outra montanha, uma outra partezinha aqui de árvores, ó, de coisas que estão lá no final, que não vão interferir no meu ponto de fuga. Estão distantes, mais árvores ali. E agora, o que eu tenho que fazer é só trabalhar as minhas árvores, tá? Do jeito que eu quiser, dar acabamento agora neste desenho. Tá? Aqui, ó, a linha do horizonte tá lá, mas isso aqui tá pra cá da linha do horizonte, não tem problema, eu posso fazer. Posso fazer outras árvores por aqui, ó. Então, vou fazer aqui uma árvore, imaginando que o sol vem, vamos fazer assim, o sol venha daqui. Ó, o sol vai bater aqui e vai chegar aqui nas minhas árvores, tá? Então, a minha árvore vai ter mais luz deste lado. Aí, nós já vamos entrar para uma segunda parte de luz e sombra. Então, deste lado, ó, a minha árvore está mais escura. Como é que eu vou fazendo? Por enquanto, eu vou fazer uma árvore bem simples aqui, tá? Ó, você vai fazendo assim, ó. Vamos fazer uma árvore bem simples. Depois, nós vamos trabalhar como fazer essa árvore mais bem feitinha. E deste lado, ela tem sombra, ó. Deste lado, luz. Então, isso aqui vai me servir para
determinar a copa de cada uma. Ó, a luz, a sombra daqui e luz de cá. Então, já vou determinando assim, ó, tá? Observando isso, luz e sombra. Ó, toda a minha paisagem vai ter essa luz aqui para o lado de cá, sombra de um lado, luz do outro. A mesma coisa vai acontecer com o caule dela. Ó, o tronco aqui, ele vai ter luz de um lado, ó, luz aqui e sombra aqui. Então, também eu não posso fazer um caule muito grossão, não. Olha aqui, por exemplo, ficou muito. Vou até desmanchar, ó. Não é legal. Vou fazer assim, ó, mais fininho. Aqui tem a luz e aqui tem luz, aqui tem sombra, ó. Ó, aqui tem, ó, isso aí. Aqui agora eu vou fazendo também mais sombra aqui, né? Ó. Isso é só para mostrar, para que eu possa começar a entender o que é que eu vejo, para que eu possa começar a desenhar, tá? Esses são os primeiros passos para a gente começar, tá? Aqui no meu chão, é claro que eu preciso, né? Também de ter alguma coisa. Então, eu vou pôr aqui, ó, tipo um matinho aqui assim, ó. Né? Que tá no meu jardim aqui, meu jardim parece um jardim público, né? São desenhos de imaginação, tirando da nossa cabeça, ó. Aqui agora eu vou fazer isso. O que que aconteceu com essa luz? Ela veio aqui, ó, ela vai bater aqui, né? Ó, e aí ela vai fazer uma sombra para o lado de lá, ó. Tá? Aqui, ó. A minha árvore, isso aqui eu posso pôr retinho com a linha do horizonte, porque senão vai levantar um morro, ó. Todas elas terão sombra também para o lado de lá. Essa sombra, dependendo da altura do... Se tiver aqui, ela vai ficar curtinha. Se ela tiver aqui, vai ficar bem comprida. E aí, vamos botar ela nesse tamanho aqui, depois eu vou explicando para vocês, só para entender agora como é a luz e a sombra. Depois eu vou explicando como é que a gente põe ela maior ou menor. Então, aqui tudo é sombra, ó, porque aqui tá entrando já aqui, esse campo está em sombra. Vamos lá. Aqui é a sombra dessa árvore, ó. Aqui dessa. Todas elas têm uma sombra virada para o lado de lá. E a sombra da copa delas, que está nesse nível aqui. O que vai acontecer é que o campo está na sombra, né, ó. É isso aí. Isso agora é só pra gente entender um pouquinho de luz e sombra. Aqui eu posso fazer, ó, mais o gramado, só que ele está na luz, né? Posso chegar com ele aqui, isso aqui pode ser todo um gramado, né? Até chegar ali na minha praia. E aqui, ó, eu vou fazer também na montanha, ela tem luz dali, mas desse lado ela está na sombra. Então, isso daqui, ó. Isso aqui são só marcações de sombra por enquanto. Ó, aqui o outro. O sol tá batendo nela ali e aqui ela vai fazer sombra. Aqui agora a minha água, ó, eu vou deixar assim. Por enquanto são só traços, ó. A água está aí. Tá? Isso daí. Então, se você fizer isso, você já entende. Se quiser botar um passarinho voando, ó. Vamos pôr um passarinho aqui pra gente deixar o nosso céu. Pronto, isso assim é só pra gente entender. Vou tirar aqui as nossas linhas auxiliares, que não precisam. E aqui é só pra você entender como é que você vai fazer uma paisagem, como é que você marca usando um ponto de fuga. Faremos outras depois, tá?